Olá, aqui para a gente conversar. Vou continuar durante mais 2 vídeos. Eu vou continuar a trend do revisitando minhas estantes no segmento da coleção Abril Editora. Hoje eu vim falar sobre 2 livros magníficos, 2 livros indispensáveis, 2 livros necessários. Costumeiramente, o carro-chefe de Joseph Conrad é Grito na Selva, que eu fiz a leitura, é arrepiante. Mas eu havia deixado de lado Lord Jim porque não me interessei muito pela história, mas refiz meus passos. Agora, no outono da vida, aliás, outono é uma conversa, no inverno da minha vida, eu estou refazendo alguns passos nas leituras. Como não posso recuperar a juventude, essa já foi para o espaço, eu recupero os livros que eu deixei de lado, que eu não achei importantes, etc. Mas Lord Jim me pegou, não digo que no princípio, mas quando começa a narrativa de Marlowe, ele me pegou realmente. Jim é um rapaz cheio de sonhos, se achando um herói, se achando tudo aquilo que os jovens costumam pensar sobre si mesmos, se achando imortal, se achando uma figura de proa em tudo. E, entretanto, numa viagem, ele embarca, ele teve um problema numa perna e ficou num hospital e não pôde seguir viagem com o navio onde ele trabalhava. E, passado algum tempo, ele embarca em um navio velho, enferrujado, pertencente a um chinês que era mercador e, bom, vamos usar a palavra, era um homem poderoso porque era um traficante de objetos e de coisas preciosas, enfim, e tinha esse navio chamado Patna, que era assim um casco velho, mas como ele singrava as águas mais calmas, ele embarca nesse navio como até num posto alto, o equivalente a depois do capitão, ele. Acho que é imediato, qualquer coisa assim. Bom, durante a viagem, e esse navio vai carregado de peregrinos que pretendem ir para algum lugar para fazerem suas orações e a sua fé. Nota-se, evidentemente, que são árabes ou são de outra etnia, mas todos convertidos a essa religião a qual eles iriam fazer uma peregrinação. Bom, ocorre que havia uma separação, evidentemente, entre o tombadilho, onde ficava o capitão imediato, e as áreas mais abaixo, onde ficavam essas pessoas em tendas, dormindo praticamente ao ar livre, etc. Crianças, mulheres grávidas, tudo. E o que acontece? Em uma noite, o navio choca-se com alguma coisa. E todo mundo entra em pânico quando um mecânico vai olhar a casa de máquinas embaixo e ela está inundada, fazendo ver que aquilo que o navio tinha trombado havia arrombado seu casco. E o desespero se instala.
E Jim, que deveria agir auxiliando aquelas pessoas, ele foge. Não vou entrar em detalhes pequenos, porque senão fica longo demais. E essa fuga vai redundar num processo horrível contra ele, porque foram várias, milhares de mortes, e ele nunca vai conseguir provar a sua pseudo-inocência. Ele se achava inocente, achava que tinha salvo a vida dele e bastava. Só que a lei não é assim. Quem entra no navio, o capitão e o imediato, que são responsáveis por essas vidas. Então, a história vai se passar no périplo de Jim, após o julgamento, querendo recuperar a sua reputação. A narrativa do Marlowe pode ser um pouco lenta em princípio, mas depois você vai ficando, e depois você fica totalmente ligado na saga dolorosa desse rapaz relativamente inocente. Ele agiu de uma maneira inocente, por assim dizer. Ele achou que não era nada demais e se mandou. Outra coisa maravilhosa sobre esse livro é que a tradução é de Mário Quintana. Alguém aqui conhece? Mário Quintana, aquele velhinho de Porto Alegre, aquele gaúcho dos Pampas, aquela figura linda. Vocês sabem uma coisa interessante sobre Mário Quintana? Ele praticamente nunca ganhou dinheiro com seus livros, suas poesias, ou se ganhou, não foi previdente e realmente ficou na pior. E ele morava em um hotel. E o hotel resolveu expulsá-lo por falta de pagamento. Ocorre que esse hotel era de um jogador de futebol famoso. O nome dele está me fugindo agora, como está acontecendo frequentemente. Em breve eu estarei gagazinha. Mas esse jogador, que era muito elegante, eu estou vendo esse rapaz aqui na minha frente. Era muito elegante, até bonito, um rapaz bonito. Ele soube. E o hotel pertencia a ele. Então ele vai e deixa Mário Quintana ficar morando lá até o fim dos seus dias, sem pagar um centavo. Histórias humanas, não é? Que devem nos incentivar. Às vezes, e isso não foi divulgado. Esse jogador, acho que já morreu, o Mário Quintana já morreu, mas a gente fica sabendo de coisas que elevam a nossa fé na humanidade. Nossa fé que está tão baqueada, que está tão sofrida. A gente não acredita mais em nada, acha que todo mundo é pilantra, enfim, mas ainda existe gente muito boa pelo mundo afora. Bom, e o segundo livro que eu trouxe para falar sobre ele, e eu vou me comover, porque esse livro e o filme que eu assisti também são, esteticamente falando, de uma beleza, qual seria o adjetivo para uma beleza? Não, eu diria que Morte em Veneza é estonteante. Um homem já entrando na idade mais pesada, um cavalheiro aristocrata, requintado, sofisticado, entediado com a vida, vai a Veneza, porque o livro é
Morte em Veneza. Não liguem para Tônio Kröger, que eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre A Morte em Veneza. Vai, depois de ir num canto e no outro, se entediar em todo canto, ele vai para Veneza. Vai a Veneza. E lá, hospedado em um hotel, ele vê um jovem acompanhado da irmã, da mãe e da governanta. Um jovem de uma beleza ímpar. E ele não é uma questão apenas de apaixonar-se. Ele fica obcecado por aquele jovem. O livro foi filmado com Dick Bogard e Björn Andrensen e outros atores e atrizes que os nomes não interessam. O diretor Luchino Visconti. Dick Bogard, um ator inglês impressionante. E Björn Andrensen foi um dos meninos mais lindos que eu vi na vida. Ele agora já está idoso, como eu praticamente. Porque eu assisti esse filme, eu era bem jovenzinha. Sueco, Björn Andrensen. Se vocês procurarem Morte em Veneza, vocês vão ver a foto do rapazinho. Entre 12, 13 e 14 anos, a idade fica meio nebulosa, mas a paixão do velho aristocrata prossegue, se autopromove. Ele passa a ser quase o que hoje nós chamamos de stalker, de assediador, mas ele não chega propriamente no garoto. Tudo se passa em sua imaginação, em seu desejo latente, mas nunca realizado. Morte em Veneza é uma comovente história da vida de um homem até o seu final, emocionado pelo amor. Quem escreveu esse livro? Thomas Mann. Thomas Mann, que as pessoas costumam dizer, é filho de uma brasileira, etc. Sim, é. Mas ela, logo cedo, casou com um alemão e nunca mais voltou ao Brasil. Não tenho nenhuma informação sobre isso. E ele era um escritor de língua alemã. Era uma pessoa muito perturbada em suas escolhas sexuais, mas casado com vários filhos, e escreveu obras-primas como os Buddenbrooke, A Montanha Mágica, entre outros. Livros que são, vamos dizer assim, rigorosamente necessários serem lidos se você quer ser um leitor de verdade. Bom, eu trouxe esses dois livros, mas eu estabeleci um tempo de 16 minutos e eu consegui vencer os 16 minutos. Vou trazer um livro de um escritor que eu não gosto muito, mas que foi também, se não me falha a memória, esta memória traiçoeira, que se vinga agora de tudo que eu fiz com ela quando era mais jovem e tinha uma memória esplêndida. Agora ela se vinga. Não me recordo bem se ele foi prêmio Nobel ou não. Talvez o Google me informe melhor. Mas também isso não é importante. Aliás, eu verifico que esses livros que vão para o prêmio Nobel, que ganham o prêmio Nobel, esses escritores, os livros são
terríveis. Eu já li vários, aliás, eu tinha uma coleção das obras do Nobel, desde 1900, não sei quanto, até 1900. Enjoei e quando me mudei para esse apartamento, dei tudo. Eu sou assim, viu? Meus livros eu não vendo, eu dou. Se alguém quiser. Uma pessoa me disse que aquilo que é dado não é valorizado. E que aquilo que é comprado é supervalorizado. Mas cada um tem um pensamento. Talvez seja, porém eu fico nessa, por assim dizer. Então, a condição humana de André Malraux. André Malraux foi um escritor polêmico na França. Esse livro, o início dele, eu gosto muito de inícios. Os inícios, para mim, dão o tom do livro. Se a primeira frase, as primeiras frases, não me pegarem, eu já vou ler de má vontade, quiçá até deixe. Mas esse aqui começou de uma maneira genial. Vou ler só um trechinho de nada. Meia-noite e meia hora é o título do capítulo. 21 de março de 1927. Ousaria Chen erguer o mosquiteiro? Agiria através dele? A angústia apertava-lhe o estômago. Conhecia a sua própria firmeza, mas não conseguia nesse momento pensar nela, senão com pasmo, fascinado por aquele amontoado de musselina branca que caía do teto sobre um corpo menos visível que uma sombra, e do qual apenas saía aquele pé meio inclinado pelo sono, vivo contudo, carne de homem. Ele vai cometer um assassinato logo nas primeiras páginas desse livro. Vale a pena a leitura, faz parte dessa coleção e é um livro que se distingue pela originalidade do seu começo, porque geralmente as mortes se sucedem no meio do livro, para lá da página 50, lá para a página 100, 120, acontece que é para levantar o livro. Esse aqui levanta logo nas primeiras páginas. Queridos, queridas, muito obrigada. Um bom dia para todos vocês. Estamos com problemas de internet aqui. Claro, saiu do ar e não dá nem tchan, nem tchum, nem ti. Então, não estou podendo botar esse vídeo agora. Fica para amanhã ou depois. Tchau!